Hace muitos anos eu nem estava no seminário aún buscando o que hacer de la vida. Eu estava de hecho nos primeiros passos da fé cristiana, pero aún não havia compreendido claramente o chamado que havia recebido para o ministério, a preparação que eu teria que haver tenido, como tuve de hecho. Eu me fui a um local, a uma universidade em Brasil, para fazer uma prova, um exame, uma prova para ingresso em uma universidade. E era uma universidade muito grande, havia muitíssima gente. E naquele dia eu entrei na classe, era uma classe, assim são os exames de ingresso em Brasil. Vou entrar na classe 3, 4 horas para fazer uma prova. Às vezes as provas duram 2 dias, um dia tantas matérias, outro dia outras matérias. E naquele dia havia uma muchacha à porta que me recepcionou e disse: buen dia, Marcos, entra nomás. Ixi, eu me quedei assim, que coisa louca. A muchacha era uma profetisa. Ella sabe meu nome, me saludou com meu nome. Será que eu lhe conosco? Eu lhe mirei, volvi, me assentei. Quando me assentei, tardei uns 5 segundos para que minha cabeça me revelara este secreto. Mirei de um lado, mirei do outro, só haviam homens. E todos se chamavam Marcos. Era uma classe toda cheia de Marcos. Ou seja, separaram para a prova as pessoas que tinham os mesmos nomes, para facilitar quizá o processo para ser a prova. Ou seja, em minha classe só haviam 20 homens, todos chamados Marcos. Eu tenho Marcos e tenho um segundo nome, Paulo. E havia um ator brasileiro nos anos 70, quando eu nasci, que era muito famoso, que se chamava Marcos Paulo. Não que minha mamá me chamou, senão por tema de los nombres bíblicos. Pero de minha edad, há muitíssimos Marcos Paulo. Como há muitíssimos em Brasil hoje que se chamam Neymar. Ou outros que nasceram agora que se chamam Arrascaeta, que nem esse nome, esse apelido. Riquelme, então, há muitíssimos Riquelmes em Brasil, que tampouco é um nome, é um apelido de um jogador argentino. E quantos ninhos em princípio de los 2000 que se chamam hoje Riquelme? Ou seja, há tantos Riquelmes, há Arrascaetas, há Marcos, Marias há em todos os países do mundo. Cristina, igual, te vas acá, te vas achar, há muitíssimas. Júlia, há 2 acá. Pero aún sim, que acham muitíssimos Marcos, muitíssimas Marias, Cristina. Cada um de nós, com cada um de nós, o Senhor trata com nós de maneira particular. Em meio a cientos de Marcos, o Senhor sabe quem sou eu, sabe o que se passa em meu coração. Ai, muitíssimas Cristinas, o Senhor sabe quem é esta Cristina acá. O Senhor sabe quem é esta Blanca, quem é este Fernando, Fabián, Abraão, Paulo, Luciano. Há muitíssimos de nós com o mesmo nome. Pero entre tantos, o Senhor sabe quem somos nós e nos trata de uma maneira particular e de uma maneira especial. Esse é o amor de Deus em favor de nós, que nos trata de esta maneira. Como é o texto que eu he leído acá contigo. Esse acá não sabemos o nome deste. É um anônimo mais. Pero o Senhor sabia quem era. E lo tratou de uma maneira muito especial. Com tão grande e profundo amor, que lo hizo com muitos detalhes, mostrando-nos como é o Senhor, com detalhes, mostrando-nos como o Senhor nos trata de maneira privada, amorosa, com detalhes que são detalhes particulares para cada um de nós. Mira aquela história. Jesus Cristo estava regressando da região de Tiro e vindo por Sidom, por el mar de Galileia. Isso acá não é Israel, isso acá é Líbano. Jesus Cristo já estava por los lados del Líbano. E era
Se passava às vezes, porque há uma mulher cananeia, eu vou predicar mais adelante sobre ela também, que era para os lados de Tiro e Sidom. São 2 cidades libanesas que estão já hasta hoje. Regressando de Tiro, regressando de Sidom, passando por el mar de Galileia, se foi para o outro lado, para uma região chamada Decápolis. Já compreendes por el nome que eram 10 cidades planificadas por los romanos. Planificaram 10 cidades, chamaram a região de Decápolis, e allí vivia uma gente judia, romanos, gregos, gente de outros lugares, e lhe trajeron um sordo tartamudo, e lhe rogaram que lhe pusiera la mano em cima. Era complicado ser sordo ou tartamudo em la época. Se hoje já é muito complicado um sordo ou tartamudo, porque vai ter dificuldades para trabalhar, para estar no mercado laboral. Já é muito complicado esta situação para eles. Imagínate vos nesta época, cara. Os cojos, os paralíticos, os sordos, todos eles estavam apartados do trabalho e viviam em la dependência de outras pessoas. Pesada coisa é essa para um homem ou para uma mulher em uma idade para trabalhar e viver bajo a dependência de outras pessoas. E há mais. Muitas pessoas lhe consideravam a este aí, sordo, tartamudo, como se houvesse uma maldição sobre ele. Sua família estava maldecida. Ele estava maldecido. E havia alguns que aún lhe perguntavam, como lhe perguntaram a Jesus, por que este acá nasceu assim cego desta maneira? Quem ha pecado? Sus padres, os abuelos, ele mesmo pecou antes? Como que se passou com ele? Lhe perguntaram a Jesus sobre esta questão. Ou seja, até mesmo os discípulos se quedavam às vezes confundidos com a mala impressão religiosa que havia em la época, de que uma pessoa sorda ou tartamuda estava bajo uma maldição espiritual. Imagínate, irmão, em meio de gente tão confundida, que tu família vai viver com esta mancha, com esta marca. Tu hijo tem uma maldição e a culpa é tuya. Vos pecaste e quizá tu hijo nasceu assim, desta maneira. Te está puniendo nuestro Deus por esta questão. Ou seja, desde aí tu já não imaginas bem a situação de ele. Não falava, não escuchava coisa alguma e vivia com uma mirada ajena, como se tivesse alguma classe de maldição. E aí então lhe trajeron hasta Jesus. Hermano, em situações assim, desesperantes em nossa vida, onde nós vamos? Nós vamos a Jesus, hermano. Onde me vou quando estou em uma situação como esta? Onde me vou quando eu espero uma resposta? Onde eu me vou quando estou confundido com as coisas? Quando eu quero uma direção, quando eu quero uma orientação aclarada, onde eu me vou? A la fuente. Eu me vou hasta Jesus. Os problemas mais delicados, as questões mais complexas, as respostas mais difíceis, nós podemos sanar todo isto tão somente em Jesus. Le trajeron a Jesus el muchacho. E mirade como o Senhor lhe tratou de uma maneira distinta. Mira o texto e tu vas a ver. Mira que le trajeron el muchacho hasta Jesus. E a primeira coisa que lo hizo Jesus, versículo de número 33, e tomando-lhe a parte de la gente. Vas a ver que os milagros de Jesus nunca são para entretener as pessoas. Jesucristo não hace um espetáculo para a multitud. Jesucristo não está aqui para entretener a la gente. Ou seja, toda classe de concentração dita evangélica ou cristiana, que é apenas um espetáculo para entretener a la gente, vos tenés que saber que Jesucristo aqui não está. Aqui está o homem, a glória do homem. Ah, pero há milagros. Quem te dijo que han sido hechos por Jesus? Esses milagros não são da parte de Deus,
esta clase de milagre, o espetáculo, o lo que sea que se passou. Porque se é um espetáculo para entretener a gente, se é um espetáculo humano, não, Jesus Cristo não está aqui. Acá havia uma multidão. Jesus Cristo, ao invés de ser um grande espetáculo com toda a situação, o que lo hizo? Le sacou o muchacho, le preservou al muchacho, para não exponerlo delante de la multitud. Mira como lo hace Jesus. Nunca nos vai exponer ao ridículo. Jamás vai exponer-nos para que seja a glória para nós outros. A glória toda é tão solamente a nosso Senhor. E quando nos vai tratar, o Senhor nos aparta da multitud. Ou seja, nos vai tratar de maneira privada. Habla com nós de maneira particular. Isso é muito real. Nós sabemos que caminhamos com Cristo, que Cristo está conosco, que há a presença do Espírito Santo, do Santo Espírito dentro de nosso coração, que o Senhor nos contesta através de sua palavra e trata conosco de uma maneira muito particular. E mira como o Senhor nos tratou de maneira muito particular. Tem que continuar comigo no texto, no versículo 33. Se tu passas a ler rápido o versículo 33, tu não vas a compreender estes detalhes. Mira, Jesucristo le sacou del meio da multitud. E mira o que dijo a Bíblia. Jesucristo metió os dedos em la oreja de ele, esculpiendo, tocou sua língua. Levantou os olhos ao cielo, gimió e dijo, Efatá, es decir, sé abierto. ¿Qué ha hecho Jesús? Te cuento. Jesucristo le tocou a los oídos, a las orejas del muchacho. Le tocou a la lengua del muchacho. Y después se lo miró hacia el cielo. Lo que hace Jesús? Se comunica com ele. Jesucristo está falando com señales para um muchacho que não pode escutar, que não pode ouvir, que não pode falar. Como tu vas a falar com este muchacho? Como tu vas a buscar fé em uma pessoa que não pode ouvir e não pode falar? Jesucristo toca em los ouvidos do muchacho para que ele compreenda o que vai passar em seus ouvidos. Jesucristo toca em la punta de la lengua del muchacho para que ele compreenda o que se vai passar com ele. E Jesucristo le mira hacia el cielo para que ele compreenda de onde vai venir a bendição. Has visto que maravilhoso é nosso Senhor? Ele está falando com señales, com surdo mudo, com tartamudo, para que ele compreendera de los milagros de nuestro Senhor. Há gente mal intencionada que hasta empieza a querer hacer disto acá uma regra. Vou ser como Jesucristo. Vou esculpir acá na boca de outra pessoa, na ponta da língua, e ela vai começar a receber os milagres. Ai, já he visto vídeos de los mais loucos. O pastor se enbaixar, abrir a boca, vai esculpir. Asqueroso, irmão. Jesucristo isso. Vou ser igual. Não, irmão. Não existe o que lo hace Jesús. O que hace Jesús é tratar de maneira particular com esta pessoa. Lo saca de la multitud e empieza a hablarle com señales. Não é desta maneira que Jesucristo trata contigo. Nadie sabe o que se passa dentro de tu coração, só o Senhor. Quizá a pessoa que está a tu costado durante todo o dia não sabe quais são os dramas, os dilemas de tu coração. E nesta hora está nosso Senhor para tratar-nos de uma maneira particular, em acordo com as necessidades de nosso coração, em acordo com uma linguagem que só nós vamos a compreender. Pode ser que a maneira como o Senhor me habla de uma maneira privada, através de sua palavra, por supuesto, não é a mesma que vai falar com Abraão, porque eu sou eu. Não tenho uma maneira.
um caráter, um reino, eu sou um Marcos. E vai haver um outro Marcos, e o Senhor vai tratar com este outro Marcos de uma outra maneira, externando quão grande é o amor de nosso Senhor. Aquele Senhor poderia ser de uma outra maneira, mas quando lo hizo de uma maneira privada e particular, com pequenos detalhes que demonstraram quão grande é o amor de Deus, era o amor de Deus em favor de este muchacho acá. Porque são estes detalhes, é o amor de Deus em favor de nós. Cada um de nós tem uma história, um historial distinto. Cada um de nós venimos de uma família, e mesmo meus irmãos que vieram da mesma família que eu, e tiveram de uma maneira a mesma criação que eu, cada um de nós, o Senhor nos trata de uma maneira distinta, particular, privada, porque sabe como sou eu, sabe quais são as necessidades de nosso coração, e o Senhor tem tanto amor em favor de nós, que ao tratar-nos, o Senhor nos vai tratar como lo hizo com este muchacho acá. E é sorprendente a ação, a obra de nosso Senhor acá. Toquem os ouvidos, toquem a língua, le mira hacia el cielo e grita, Efatá, e é decir, abre, se aberto. E ao momento foram abertos os ouvidos, se desatou a ligadura da língua, e mira aquele versículo de número 30, irmãos, é o versículo de número 35. O salmista não quer fazer ciência, ele nem tem ideia por a ciência de lo que se passou, porque é um milagre, não tem uma explicação. Então ele começa a fazer a narrativa como recebeu de outros, em especial acá Marcos, quizá de Pedro. Ao momento foram abertos os ouvidos e se desatou a ligadura de sua língua e falava bem. Um muchacho que nunca pudo falar. Era um milagre completo. Quando um bebê começa a falar, ele não sabe falar palavras completas. Ele não tem um pensamento complexo para falar algo. Este acá não. O milagre ha sido tão completo que um muchacho que nunca falou coisa alguma, agora falava bem, desarrollava frases complexas, falava com desarrocho, com desenvoltura. Desenvoltura é uma palavra em espanhol. Com desenvoltura, desarrochando bem as palavras. Todo porque o Senhor, no princípio, recebeu um muchacho que era manchado por la gente como se tuviera uma maldição. Sua família carregava uma mancha para as pessoas de afuera. Le trajeron hasta Jesús. Jesucristo le sacó de la multitud e começou a tratar com ele com señales. E se lo hizo el milagro. A gente se quedou assombrada. Por isso que Cristo havia dito, não hay que contar para nadie aún. Pero a gente não se contuvo. Não se contuvo, irmão? Essa é uma palavra? Está vendo? A gente não se contuvo. E começou a falar e a contar. E é uma grande maravilha, como hemos visto no Salmo de número 113. Desde Deus, que hace com que uma mulher estéril pueda ser madre de muitos filhos. Em grande maneira se maravilhavam, dizendo, bem lo ha hecho todo, hace los sordos oír e los mudos hablar. E qual é este bem que hace o Senhor? Te trata de maneira privada, particular, com cuidado, lleno de detalhes, para bendecir a tu vida. Com este anônimo acá, hasta hoje não sabemos su nombre, pero el Senhor lo sabia bem quem era, e lo tratou lleno de amor, de maneira privada, com detalhes que só Ele necessitava receber. Que tu tenhas uma certeza em tu coração, hermano. Vos nunca vas a estar abandonado. Se tens esta fé em Deus, o Senhor te vai tratar.
desta maneira, privada, particular, com detalhes que são especiais para vós e que são os detalhes que tu necessitas. Eu acho o Senhor por quê? Porque nos ama profundamente. Eu vou começar uma semana sabendo que se há momentos oscuros em minha vida essa semana, o Senhor me vai amar igual e vai tratar meu coração com estes detalhes que eu necessito de maneira particular para a glória e honor de nosso Senhor. Que assim nos seja, hermanos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.